Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Perito SA. A ideia desse podcast aqui, como a gente vem sempre repetindo, é trazer para vocês aqui um pouco, né, da trajetória de peritos e peritas que estão aí trabalhando na área, são integrantes da comunidade Perito SA e, de forma muito gentil, aceitaram aí o desafio, né, e o convite para trazer um pouco da sua trajetória aqui para você, né? Esse podcast, ele é objetivo o quê? Aquecer, né, um pouco para que você entenda com o que te espera no mercado, né? Para que a gente possa, nas aulas da semana seguinte, trazer ali todo o passo a passo dessa jornada, né, que nós chamamos aqui de jornada do Perito SA, né? Rumo ali a uma fonte de renda extra, quiçá uma fonte de renda principal, né? Em determinado momento é possível até que a fonte a extra passe a ser a fonte principal em termos de valor. O convidado de hoje é o doutor Daniel Luiz. O doutor Daniel Luiz, de forma muito gentil, aceitou o nosso convite aqui para trazer um pouco aqui da sua história, da sua trajetória, tá? Como perito judicial, não sei se ele já está atuando também como assistente técnico, mas a gente vai bater esse papo aqui e vamos entrar aqui nesse assunto aqui ao longo da nossa conversa. Vou passar a palavra aí para o doutor Daniel, para ele fazer uma breve apresentação, né, do currículo dele, do trabalho que ele vem desenvolvendo hoje aí na atividade pericial. Por favor, doutor Daniel, é com o senhor. Professor, um enorme prazer aqui travar esse contato com o senhor, tá? Como sempre. Era impossível não aceitar esse convite, né? Porque o start, digamos assim, né, eu poderia dizer, que tirou totalmente o meu medo para me cadastrar no tribunal, foram os dois últimos podcasts ou live que eu assisti o senhor fazer com colegas da comunidade Perito SA, né? E a gente poder ver pessoas como nós, que são pessoas reais, né? Pô, é um colega meu que está falando ali, né? Um colega de turma que está assistindo aula comigo, está compartilhando de dúvidas, etc. Né? Pessoas que às vezes a gente olhava assim como sendo pessoas muito experientes, e a gente vai descobrindo que são pessoas como nós, que estão começando, que estão nos mesmos desafios, nos mesmos medos, né? E eu me lembro muito bem que foram duas na sequência que eu assisti. Eu estava fazendo uma semana de bate-papo, né, com os peritos SA, e na segunda eu falei assim, quando acabar a aula eu vou me cadastrar. E eu desliguei, quando acabou a aula eu já estava com toda a documentação pronta no computador, né, mas o medo realmente não me permitia, naquele momento, me cadastrar no tribunal. Então, quando eu recebi o convite do FS, falei, não tem como eu não aceitar, porque tem alguém que está na mesma situação que eu estava há pouquíssimos meses atrás, que eu comecei tem muito pouco tempo, e que eu imagino que ouvir alguém assim falar que realmente o negócio é possível, é viável, está aí à disposição, eu acho que ajuda, porque me ajudou demais. Então, eu não teria como negar um convite desse de vir aqui e tentar falar um pouquinho dessa trajetória, né, minha, que tem pouco tempo, mas que já está dando bons frutos e bons resultados. Excelente, doutor. Eu lembro que o senhor mencionou isso aí numa dos encontros nossos aí, que mensalmente nós temos aula de suporte ali na comunidade, e aí o senhor mencionou exatamente isso, né? Falou, pô, assisti aquilo ali e foi um divisor de águas, né? Assim, falei, pô, é possível, tô vendo gente aqui que de repente tem mais idade ou menos idade, mas tem um currículo aparentemente mais robusto ou menos robusto, e você olha assim e fala, pô, cara, ele foi lá, fez, conseguiu, por que eu não vou conseguir também? É uma coisa assim que traz Sim. A reflexão realmente para que a gente possa vencer aquele medo, aquele momento inicial, né? Doutor Daniel, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí da sua experiência aí como perito, né? Como perito judicial. Hoje o senhor está trabalhando mais como perito judicial, como assistente técnico? Como é que você está dividindo aí o seu trabalho? Hoje, mestre, eu tô atuando como perito judicial, né? Eu não estou prospectando o mercado, né, como perito extrajudicial, apesar das aulas de suporte, os módulos específicos sobre isso que a gente tem disponível na comunidade, eles darem um norte, dar todo o caminho, né, dar um embasamento para que a gente comece, inclusive na parte de prospecção de mercado, de clientes, etc. Mas no meu momento pessoal e profissional, eu não estou com tempo para enveredar por esse lado, né? Esse é um projeto futuro, é um passo que eu vou dar mais à frente.
né? Então, resumindo um pouquinho a minha trajetória, eu sou contador, né? Sou formado em contabilidade já há alguns anos, né? Eu estou com 41 anos de idade e eu gosto muito da atividade de auditoria e perícia. Então, já tenho outros cursos, outras especializações, pós-graduação, etc., na área de auditoria e perícia, mas não atuava com isso, né? Então, eu sou servidor público e aí, de algum tempo para cá, né, eu tenho pensado já na aposentadoria em trabalhar com algo que me dê uma liberdade, né? Então, eu gostaria de algo que me desse um retorno financeiro, algo que fosse agradável, né? Porque para que a gente possa trabalhar, o dinheiro é muito bom, e se você puder ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, é sempre muito melhor, né? Então, eu gostaria de fazer algo agradável, algo que não me deixasse preso nem a lugar, nem a tempo, nem a pessoa, nem a nada, né? E aí eu encontrei tudo que eu queria na perícia, né? Exatamente todas essas características eu encontrei na perícia. Então, quando eu estiver aposentado, eu quero continuar trabalhando com algo que eu gosto e que me desse uma liberdade, né? Que eu não ficasse preso a horário, a dias e locais, etc., né? E a perícia nos dá essa liberdade, né? E aí eu comecei a me aprofundar, a pesquisar um pouco mais, né, sobre a perícia judicial. E um colega meu, que já conhecia o Instituto IFS, me mandou, né, um link de alguma apresentação da comunidade, né, de Peritos SA, há cerca de 2 anos atrás, né? E aí eu assisti, me identifiquei bastante com aquilo ali, olhei o site, naveguei, senti uma segurança, né, aquelas aulas de apresentação ali da comunidade. E aí, quando eu ia entrar na comunidade, foi divulgada a primeira turma da pós-graduação do Instituto IFS, né, de perícia financeira e trabalhista. E aí eu resolvi entrar na pós-graduação, né, primeiro, antes de entrar na comunidade, porque eu também estava com outro projeto pessoal, que era buscar a aprovação do CNPC, né, do Cadastro Nacional de Perito Contábil. E aí eu achei que ia ficar uma frente muito grande, né, para eu atacar ali tanto a pós do IFS, quanto as aulas da comunidade e mais o estudo do CNPC, né, apesar de não ser obrigatório, né, é bom frisar isso aí para quem está começando. Mas eu decidi entrar na pós e foi uma decisão muito boa, né? Porque na pós eu encontrei realmente uma comunidade ali que se ajuda demais, né? Tanto dos professores, quanto da equipe do IFS, quanto dos colegas, alunos da pós-graduação. E isso aí foi muito bom para mim. E foi o tempo que eu precisei, nesse 1 ano, para me preparar para o CNPC, né? E aí eu consegui a aprovação do CNPC no final do ano passado. E aí, quando começou esse ano, eu falei, pronto, agora eu vou começar, também vou entrar na pós, na comunidade, né? Que eu já fazia pós, já sabia como é que era o ritmo e a pegada ali do IFS. E aí entrei também na comunidade, né? E aí entrei na comunidade no início desse ano e fiquei aí mais ou menos uns 2 meses enrolando, faltando tomar coragem para me cadastrar nos tribunais, né? Então, a verdade é essa. Aí estava naquele receio. A gente nunca acha que está preparado o suficiente, né? A gente sempre acha que tem que ter um preparo a mais, um estudo a mais, e você fica com aquele receio, né? E aí, voltando ao que eu falei na nossa introdução, o start, a virada de chave, foi justamente o depoimento de alguns colegas aqui, dizendo que a única coisa que eles se arrependiam era de ter demorado para se cadastrar, ter demorado a começar, né? E aí eu falei, eu não quero chegar no podcast, numa live com o mestre Aldrey, e dizer que eu me arrependo de ter demorado a começar. E aí eu fui e me cadastrei logo de pronto, de imediato. Eu peguei toda a documentação, que já estava tudo salvo no computador, só faltava coragem de enviar para o tribunal, né? E aí eu me cadastrei em março, em março, me cadastrei no tribunal em março, e aí cerca de 1 mês depois eu comecei a ter as nomeações, né? E aí a comunidade, suporte da comunidade, dos professores, do mestre Aldrey lá na primeira nomeação do suporte, dos colegas no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. E aí, meu amigo, é só, como o professor fala, né? Quem quiser, consegue. Está todo o material à disposição, tem um monte de gente para ajudar, tem exemplos dos mais variados possíveis. Então, é só querer um pouquinho que é possível. Está à disposição de todo mundo. Bacana. Então, quer dizer, você ficou ali se preparando, você tem uma realidade mais tranquila, tá ali, tem a sua atuação, tem o seu emprego, veio ali se capacitando, chegou ali em março, você falou, pô, tá na hora de colocar ali, de fato, o pezinho na água, né? Exatamente. Aí, você já teve ali as suas primeiras nomeações. De março para cá, doutor Daniel, mesmo sem prospecção,
de forma muito tranquila, que você tem ali seu projeto, você já tem uma carreira estruturada. O que é que você, sem fazer prospecção, só o cadastro no tribunal, como é que estão os teus resultados de lá para cá? Em termos de nomeações, como é que tá? Eu tive, mestre, de lá para cá, eu estou com um total de 5 nomeações, né? Então, a última, inclusive, foi semana passada, a quinta, né? A última nomeação que eu recebi. Então, foram 4 nomeações, não sei se foi muita coincidência ou não, mas foram do mesmo assunto, que foram relacionadas ao PASEP, né? E uma nomeação agora mais recente, né? Cerca de uma semana para 10 dias, que é relacionada a uma perícia financeira, relacionada a um ressarcimento de despesa médica, né? De uma pessoa que não conseguiu atendimento no SUS, né? Teve um gasto muito alto na rede particular e depois ela ingressou cobrando do Estado esse pagamento, né? Dessa despesa médica dela, por entender que o Estado deveria ter ofertado para ela ali uma vaga no SUS, enfim. Essa é a perícia que eu estou agora fazendo, peticionando, né? Inclusive vou peticionar hoje essa proposta de honorário, né? E graças a Deus aí não tive problema até agora. Tive impugnação de honorários, que é muito comum, né? E fiquei muito feliz de ter tido meus honorários aí homologados depois de apresentar a defesa, né? E ver que o juiz ali, digamos assim, né? Usar um jargão aqui, assinou embaixo, né? Usou ali, inclusive, parte da minha argumentação, né? Para justificar na decisão dele que realmente aqueles honorários ali eram justos, digamos assim, eram adequados, né? E aí não tive, por enquanto, nenhuma redução de honorários, né? Então, as propostas que foram feitas, algumas foram aceitas de pronto, sem questionamento, né? Mas a grande maioria é impugnada pela parte ali que vai pagar, mas depois da defesa de honorários ali, até não sei se o senhor lembra, a gente fez uma mentoria, né? Conversamos sobre essa minha defesa, né? E aí, depois de apresentada a defesa, foi homologado e o jogo seguiu. Apresentei depois o laudo, também o laudo foi homologado, não foi impugnado, né? E aí a gente fica feliz com o resultado, né? Que depois de muito estudo, né? Muita orientação e etc., todo o suporte que a gente encontra ali na comunidade, com materiais, com modelos, exemplos, etc., e o trabalho vem dando resultado. Cara, fantástico. E aí, assim, no seu ritmo, tranquilo. Esses honorários ali, eu lembro que que a gente conversou, essas perícias ali estavam com honorários em torno de 3, 4 mil reais, né? Foram. Essas quatro perícias do PASEP foram honorários de R$ 4.500, né, cada uma. E a que eu vou apresentar agora, que eu vou peticionar hoje, inclusive, ela está aí na casa de R$ 13 mil. 13 mil? Proposta. Isso. Perfeito. Então, brincando aí, 30 mil reais mesmo, assim, sem prospecção, tranquilo que você tem outra atividade. E como você mesmo falou, né? A perícia, nesse momento, para você, é um caminho que você está construindo, visando ali o momento da sua aposentadoria, né? Justamente. O caminho seria esse, né? Por isso que eu optei, por enquanto, a não entrar no mercado de perícia extrajudicial, né? Porque, no meu entendimento, assim, de quem está começando, eu achei, não sei se a palavra adequada seria essa, mas eu achei mais confortável, digamos assim, para mim, mais prudente, né? Apesar da responsabilidade ser muito grande, mas achei um pouco mais confortável estar atuando como perito do juízo, né? Porque é uma coisa assim, é muito pontual, né? O objeto da discussão está ali muito claro, né? A quesitação, os quesitos, que são as dúvidas, as perguntas que as partes apresentam ali a serem esclarecidas pelo perito, elas estão nos autos, né? Seja colocada pelo juiz, seja colocada pelas partes. Então, você tem realmente um caminho ali muito delimitado a seguir, né? Diferente do que eu vejo ali de uma atuação do perito extrajudicial, que eu imagino que ele deva ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Até para que ele possa orientar e conduzir, muitas vezes, o próprio trabalho do advogado, né? Porque o advogado ele tem a expertise dele com relação à parte processual e etc., ali a parte jurídica, mas muitas vezes no assunto que está sendo discutido ali, ele não tem, às vezes, nenhuma tese formada, né? E hoje em dia a gente sabe que a velocidade da informação, pelo menos esse é o meu pensamento, né? Com relação a redes sociais, etc., tudo é muito rápido, né? Hoje o boca a boca, a indicação, ela é muito importante, tanto para ajudar a levantar uma carreira, quanto para derrubar e afundar uma carreira de vez, né? Então, eu optei por, nesse momento, entrar como perito judicial, né, para acumular uma experiência, né,
para que os próprios advogados me conheçam dentro do processo, né? Porque eu atuando como perito do juízo, vai ter no mínimo 2 advogados, né? O do autor e o do réu, que vão ter conhecimento do meu trabalho, né? E os meus dados vão estar lá no meu laudo. Então, a hora que eles quiserem me contactar por algum motivo, eles vão ter o meu contato, né? E eu acho que no início, nesse momento do que eu projetei para a minha carreira, né? De trabalhar aí cerca de 9, 10 anos, nessa preparação, que é o período que eu tenho para me aposentar, para que lá na frente eu tenha aí bastante experiência e aí sim, né, com adotar a perícia como atividade principal e como o senhor falou, né, inverter a situação financeira, né, sair de uma situação de complemento de renda para uma situação de renda principal, né? Perfeito, cara. E assim, você falou de coisas assim que eu advogo, pratico também, que é o planejamento, né? Um planejamento ali, um planejamento factível, um planejamento lastreado ali, né, na sua análise ali da sua situação naquele momento. Então, assim, o bom da atividade pericial ou de outra atividade que você eventualmente pense em desenvolver, né? Mas o nosso foco aqui é a atividade pericial, porque ela é, como eu costumo, não canso de dizer, extremamente democrática, né? O acesso é extremamente democrático, né? Principalmente a perícia judicial. Então, ela possibilita que você tenha esse caminho paralelo, né? Até chegar num determinado momento que esse caminho ele pode cruzar ali com a sua atividade principal, se você desempenhar, até chegar num determinado momento que você possa ou fazer uma escolha ou manter os dois caminhos ali de forma muito tranquila, né? Ou até, como o doutor Daniel colocou aí, né? Pensando ali numa aposentadoria, num trabalho que vai ser desenvolvido, né? No conforto do seu lar, em casa, né? Com dentro da sua estrutura, sem aquela pressão que às vezes você tem num trabalho CLT ou num trabalho estatutário de cumprimento de horário, de cumprimento de demandas ali que muitas vezes não, elas se encavalam com a demanda de outras pessoas, né? E aí termina estourando ali na sua mão o prazo, né? E o perito ele trabalha com prazo, né? Não com horário. Então não tem essa coisa do horário. Tanto é que como o doutor Daniel, fora ali do seu horário de expediente, ele vai lá, dá atendimento às demandas dele, estuda e vai seguindo ali o seu plano, né, o seu planejamento. Doutor, mas assim, a gente já deu aqui um spoiler, mas assim, o que fez assim você pensar assim, poxa, a perícia realmente ela casa direitinho com o meu plano para daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, né? É lógico que a renda extra é uma coisa assim muito importante, né? Mas assim, o que foi que deu aquele primeiro start assim que você falou, pô, preciso ter uma atividade paralela e a perícia ela se encaixa. Qual foi o momento assim qual foi que te deu aquele estalo assim para a perícia? Doutor, eu acho que foi um conjunto, né? Como eu falei, tinha umas características pessoais minhas, né? De gostar muito dessa atividade de auditoria e perícia, né? Tinha essa situação de que eu queria algo que não me deixasse preso, né? Que, como o senhor falou, o que eu estava buscando. Eu preciso de um computador, pode ser um notebook. Eu posso estar viajando, eu posso estar fora de casa, eu posso estar até fora do país, se for o caso, né? E eu preciso ter um computador com acesso à internet, para que eu possa trabalhar, né? Hoje em dia a justiça ela é toda online, né? As petições são online, os processos são digitais. Então, esse foi o grande start, né? O grande, digamos assim, a virada de chave. Além de ser uma atividade que eu gosto e que eu comecei a conhecer um pouquinho das possibilidades depois que eu entrei no IFS, né? Tanto na pós-graduação quanto na comunidade, porque até então era uma atividade que eu gostava, mas eu não tinha noção da questão financeira. Né? Pô, será que vai me dar um retorno? Seja como complemento de renda, ou seja como renda principal? Como é que eu posso projetar isso? Né? Eu não tinha ideia, não tinha a menor ideia. Né? E aí, quando você começa a ter contato com o pessoal da comunidade, com outros peritos, com professores, que eu costumo dizer, né? Já falei isso algumas vezes, não são professores acadêmicos, professores de perícia, são peritos que estão dando aula de perícia.
Então, são pessoas extremamente renomadas no mercado. São aquelas pessoas que você escuta a pessoa falar e você fala assim, pô, esse cara sabe o que ele está falando. Ele está falando coisa que ele faz. Ele não está falando aquilo que ele está estudando, que ele aprendeu nos bancos escolares e está numa sala de aula ensinando a gente. Né? Ele está ensinando a gente a fazer aquilo que ele faz no dia a dia dele. E aí você começa a ver o resultado das pessoas, né? Você começa a ver um colega, por exemplo, eu comecei agora, acabei de dizer, né? Tive uma nomeação de PASEP de R$4.000, agora tive outro que vou apresentar uma proposta de 13 mil, né? E esses dias, essa semana mesmo, tinha um colega comemorando, pô, peguei minha primeira tributária lá, 60 e poucos mil. Aí você, caramba, pô, é uma realidade, né? E é uma realidade que tá aí, não é uma coisa assim inatingível, uma coisa assim, oh meu Deus, que absurdo. Né? Então, assim, você começa a ver algumas possibilidades e que o melhor, só depende de você. Né? Só depende de você, da qualidade do seu trabalho. Né? Eu imagino, ainda não entrei por esse lado, né? Mas eu imagino que isso seja ainda maior e potencializado ainda mais quando você trabalha com perícia extrajudicial, porque a qualidade do seu trabalho e o resultado é o que vai fazer você crescer e ser contratado cada vez mais, com honorários cada vez mais altos. Né? Então, depende do seu estudo, da sua competência, da sua dedicação. Né? E no âmbito do perito judicial, né, que por enquanto é o que eu tô focado, como eu já expliquei, é você fazer um bom trabalho para que você também não tenha as consequências legais, né, de você fazer um trabalho errado, né, porque é uma coisa séria, a gente não pode deixar de falar isso aqui, né, tem a sua responsabilidade, óbvio, né, você é um assessor direto do juiz, né, você vai, a prova, né, pericial é o que vai muitas vezes embasar a decisão do juiz ali para determinar uma sentença, né? Então a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. E aí você fazendo ali o seu trabalho de forma correta, você vai ficar lá no cadastro do tribunal, né? E eu acredito naquilo que o professor e outros professores já falaram diversas vezes na comunidade, nas aulas. Você fazendo um bom trabalho, você acaba ficando numa lista ali exclusiva, né, da vara, do juizado, né? Porque você tem um cadastro que você está comum como todo mundo. Hoje eu estou lá no comum, né? Estou começando lá, eu sou mais um lá no cadastro. Estou sendo escalado, digamos assim, selecionado por escolha, né? A lista lá vai girando e aí meu nome vai aparecendo. Mas, obviamente, que o juiz ele deve trabalhar e deve se deparar com diversos laudos, né? E alguns laudos, obviamente, como ser humano, né? A gente é ser humano, a gente sabe que o ser humano tem suas características, né? Provavelmente tem algum documento que ele liga e ele fala assim, pô, realmente esse documento aqui está diferenciado. Né? Poxa, esse laudo aqui eu não tinha pego uma qualidade dessa. Ou o contrário também, né? Pô, esse aqui é muito fraco, pelo amor de Deus. Então, imagino que deva servir tanto para ele, né, colocar ali num... Opa, esse daqui, esse perito aqui, vamos colocar naquela lista aqui de, né, processos mais difíceis, consequentemente são honorários mais elevados, né? Bota numa lista aqui, né, de pessoas realmente de confiança, etc. Então, assim, é fruto de todo esse contexto, né? Não sei se eu me perdi um pouquinho na explicação, fugi um pouquinho do rumo da pergunta, né? Mas foi um conjunto da obra que me levou a decidir pela perícia, né? Por todas essas características que eu, sinceramente, assim, na minha realidade, você falar para mim assim, aponta o que você acha de negativo de trabalhar com a perícia, hoje eu não saberia dizer, sinceramente, né? Pelas características que eu procuro, né? Possibilidade de trabalho que me dê liberdade, me dê uma renda e fazendo aquilo que eu gosto, eu só vejo vantagens, né, nessa atividade pericial. Por isso que eu me dediquei e entrei logo. Poderia ter entrado, inclusive, mais cedo, né? Mas não estou no nível do arrependimento, digamos assim, de ter demorado a entrar. Acho que vai ter no momento certo. Né? Entrei no momento certo e o meu foco são aí 8, 9 anos para que, trabalhando forte, para que aí realmente, quando essa atividade virar minha atividade principal, eu seja aí um nome como o mestre Alder, né, e outros mestres que a gente tem de professores aí renomados aí na comunidade de peritos. Bacana, cara, bacana. Meu amigo, quais foram assim você falou, você já disse ali, pô, não vejo nada de ruim assim na atividade pericial, tanto é que você está aí trilhando esse caminho. Mas assim, quais foram as dificuldades que você percebeu, né, ao longo ali dessa sua trajetória? Você tem ali mais ou menos 1 ano e meio a 2, né? E aí que fez o seu cadastro. Quais foram as maiores dificuldades assim nessa sua jornada e o que você fez para superar essas dificuldades, né? Ainda mais tendo uma outra atividade, né?
Tem algumas outras atividades, né? Tem atividade profissional, tem atividade marido, tem atividade pai. A gente vai se desdobrando e vai tendo que... São as caixinhas, né? Cada hora vira uma chave seletora, né? Pois é. Aí uma quarta-feira tem aula, aí um sábado tem aula, e aí parece uma nomeação. Graças a Deus, né? Aí um colega chama para fazer uma parceria. Vamos embora. Aí aparece a maquete do filho do trabalho da escola, que é para o dia seguinte. Pois é. E aí vai. Mas, enfim, vamos lá, professor. Acho que a dificuldade, vamos raciocinar assim de abril, né? Quando eu me cadastrei, agora eu vou me cadastrar, né? Vamos sair da teoria e vamos realmente botar a cara a tapa, né? Vamos começar a trabalhar. Eu acho que foi mais a dificuldade, assim, operacional mesmo, sabe? De quem não está acostumado a navegar, por exemplo, num site do tribunal, num portal do processo judicial eletrônico. Então, por mais que a gente tenha aulas, né, videoaulas gravadas, material, recomendações, orientações diversas, é diferente quando você vai fazer. Bate aquele friozinho na barriga, será que eu posso clicar aqui mesmo, né? Será que eu envio esse negócio? Será que eu consigo voltar atrás, né, se eu enviar errado um negócio, etc. E aí eu acho que, assim, a dificuldade é essa, mas é uma dificuldade que é natural da vida, né, de qualquer profissão. Qualquer coisa que você vai fazer pela primeira vez ali, coisa nova, você vai esbarrando nessa... Você vai devagarzinho ali, coisa que você no começo vai levar, às vezes, 1 hora ali, olhando, fazendo, daqui a pouco você está fazendo em 5 minutos, em 10 minutos, é uma coisa que você manda assim, nem percebe mais que você está fazendo, né? E aí a ajuda do pessoal da comunidade foi fundamental, né? Porque a gente tem o grupo lá, tanto da comunidade quanto da pós, no WhatsApp, né? Com todos os colegas que estão igual a gente, alguns com mais experiência, outros com muita experiência, outros com pouca experiência, outros com menos experiência, né? Apesar de ter pouco tempo de atuação hoje, eu já consigo, às vezes, tirar a dúvida de um colega, né? Então, a gente já está nessa de você consegue ajudar, né? Então, assim, essa dificuldade ela foi superada ali de forma muito tranquila com a ajuda dos colegas, e realmente dos colegas da comunidade, do suporte, né? Porque a gente pergunta ali, você pode se cadastrar em qualquer tribunal do Brasil, porque vai ter um aluno cadastrado naquele tribunal, né? Umbriando com você ali na comunidade ou na pós. E aí você pergunta pontualmente aquilo, no tribunal tal, não consegui fazer tal coisa, aparece esse erro, vai aparecer alguém que vai falar, não, rapaz, você clica aqui, senta no site tal, você manda um e-mail para tal lugar e tal. Então, assim, eu acho que foi mais essa dificuldade mesmo, de operacionalizar a coisa, né? E eu lembro que, tem uma curiosidade, né? Teve um processo que eu fui peticionar um desses laudos meu aí dessas nomeações, e aí estava dando erro. Eu peticionava, dava erro. Peticionava, dava erro. Peticionava, dava erro. Professor, acho que eu peticionei umas 5, 6 vezes e o negócio dando erro. Aí eu saí, quando eu abri o navegador, que eu olhei, tinham 6 laudos meus lá no peticionado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Caramba, o juiz vai olhar aqui e vai falar, o perito tá doido, pô. Por que ele mandou 6 vezes esse laudo? Ele quer ganhar 6 vezes o honorário? Falei, caramba, e agora? Aí recorri a colega nossa aqui de Brasília, né, que é membro da comunidade, uma parceira, inclusive estou fazendo parceria com ela também, muito ativa lá na comunidade Perito SA, na aula da pós. Falei, me ajuda, e agora o que eu faço? Apareceram 6 vezes lá no negócio. Eu vou ficar queimado, pô, e agora? Ela falou, não, calma, você tem que fazer uma petição de desentranhamento, isso aí acontece, é comum, fica tranquilo. E aí, meu amigo, vai para o Google, né? Primeiro local de busca, joga lá no Google, desentranhamento, como é que é isso e tal. Aí você olha e fala, calma, isso aí não é o fim do mundo, né? Aí fiz uma petiçãozinha lá de desentranhamento, expliquei o motivo, botei o print da tela, né, que estava dando erro lá, botei lá para o juiz explicando, olha, eu fui tentando, estava dando erro, aí quando eu vi, foram 6 vezes. Aí solicitei lá que desentranhasse do processo lá os 5 últimos, deixasse só um, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo, mais o medo, o receio mesmo de você estar ambientado, né, com o processo judicial, como eu falei, né, para quem não é advogado, né, que não é o meu caso, sou contador, apesar de conhecer um pouquinho ali de administração pública, de contabilidade pública, né, de processos administrativos diversos, mas essa questão processual do rito, realmente, né, judicial ali, às vezes a gente fica um pouco com o pé atrás, né? E aí o apoio dos colegas ali é sensacional. Realmente é um local de crescimento. É um local que a gente não identifica um ambiente assim, de vaidade, de ciumeira, né? A gente realmente identifica um ambiente próspero, né? Como é a palavra que a gente costuma
o senhor fala muito, a gente sempre está falando lá, né? Vamos prosperar, né? Parece que a gente está inserido num local onde todo mundo quer prosperar, então o pessoal não tem vergonha ou melindre de ajudar o próximo, né? O pessoal está ali, qualquer dúvida o pessoal ajuda e vida que segue, né? A gente tem E esse é apoio bacana ali. E é essa pegada, cara, é essa pegada mesmo. A gente até brinca às vezes que, assim, o ambiente, assim, cada vez mais eu tenho mais certeza disso. O ambiente, ele é o que vai moldar a sua trajetória, né? Então, assim, você tem que escolher bem o ambiente onde você está e como você vai se comportar naquele ambiente, porque as coisas vão acontecer, cara, naturalmente, os resultados vão vir. Talvez não seja na velocidade que às vezes a gente espera ou deseja, né? Sim. Mas eles virão, né? Então é ter tranquilidade, perseverar ali, estudar, trabalhar, batalhar, que a prosperidade, meu amigo, ela vem para tanta gente, por que não vem para a gente que é trabalhador, sério e honesto? Então, pô, vai vir, Verdade. velho, não tem jeito, vai vir, não tem erro, eu acredito muito nisso. Olha, fala assim, pô, mas aí as pessoas às vezes ficam naquela, mas fulano e tal, esquece fulano, foca no teu negócio ali, no teu projeto, no caminho que você tem que percorrer, tá? Que vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Não fica olhando para o lado demais, não, porque você termina se atrapalhando e vai cair em algum momento. E se cair também, levanta, reorganiza e segue adiante. Exatamente. Doutor Daniel, o senhor já falou ali bastante assim sobre a preferência da perícia judicial. Os argumentos eu concordo plenamente com todos, né? Eu sei que tem que às vezes indicam, não, começa com um assistente técnico, começa como assistente técnico extrajudicial, começa assim, começa assado e tal. Eu ainda sou daquele tipo assim que eu acho que se você vai começar na atividade pericial, você estudou, buscou, se preparou, né? Tá ali estudando, tá no ambiente adequado, tá? Aí você tem que tomar uma decisão, né? Qual o caminho ali que você vai percorrer primeiro, né? Aí eu costumo dizer, bom, se você tem proximidade com advogados ou outros peritos, beleza, você pode começar ali pela perícia extrajudicial, tá? É aquela história, começar pelo que é mais fácil, né? Se você não tem tanta proximidade assim, ou entendeu que esse não é o seu momento, a perícia judicial é sim o caminho mais fácil, né? Não estou querendo dizer com isso que há caminho fácil, eu estou só fazendo um comparativo ali das duas alternativas que você tem para seguir, né? E lógico que, assim, eu gosto muito de um exemplo que eu até, conversando aqui com meus filhos, a gente tem aquele joguinho pega a vareta, né? Não sei se você lembra. O joguinho pega a vareta, você joga aquelas varetinhas lá, fica tudo lá embolado, confusão danada. Ninguém começa pela vareta mais difícil. Ninguém. Você tem que começar pela vareta mais fácil. Então, na hora de você definir, né, para que lado você vai, sabendo que a vareta, até você chegar naquela vareta, a principal, você tem um monte de coisa que você vai ter que tirar de pedregulho ali, que você vai ter que tirar. Mas você vai começar pela vareta mais fácil. Você vai tirar ali a vareta que está do lado, que está dando bobeira e tal, até chegar na vareta principal, que é aquela vareta que você ganhou o jogo. Né? Ganhou o jogo. Então, assim, ter esse discernimento, onde a gente pensa, professor, o que é melhor, o que é mais fácil? Mais fácil é um conceito muito relativo e tem a ver também com a posição que a pessoa se encontra. Eu tenho certeza que o doutor Daniel falou aí, pô, eu sou pai, sou marido ou seja, tenho uma família, né? Só que o doutor Daniel tem uma outra fonte de renda. Então, isso deu para ele muito mais tranquilidade para dizer assim, pô, só vou me cadastrar agora, não vou precisar prospectar trabalhos, porque também eu estou sentindo ali o mercado, para depois não chegar muita demanda e aí, né, embolar tudo ali, família, filho, trabalho e tal. Então, com tranquilidade. Já tem pessoas que não têm essa situação. Sei lá, não tem um outro trabalho, então pode se dedicar somente a isso, estão aposentados ou estão desempregados, estão solteiros, não tem ali ou não tem filhos. Então, cada um tem que identificar ali o seu momento e aí, pronto, desenhar o seu caminho, né, com base nesse momento que você está vivenciando, né?
lógico que tudo isso muda, né? E aí você vai se preparando até realmente pegar e pegar a vareta principal e realmente finalizar o jogo, né? Meu amigo, você falando aqui sobre... A gente já falou aqui sobre honorários, né? Você está ali, em média, quanto nesse período ali? Uns 30 mil, mais ou menos? Foi a conta que eu fiz aqui, né? Foram 4 de quase 500 e vou defender agora um de 13. 13 e pouquinho. Com fé em Deus vai conseguir. Fé em Deus vai conseguir. Aí o que acontece? Nesse período aqui, esse espaço de tempo aí, de março até agora, outubro, né? Teve alguma situação assim na perícia que você considerou assim marcante, que marcou ali a sua, embora curta, né, trajetória ali, 6, 7 meses, né, de pé no campo de batalha mesmo, assim, teve alguma situação assim que chamou a sua atenção, que foi marcante, positiva ou negativamente? O que é que chamou aí a atenção, alguma curiosidade dessa sua atuação nesse período? Como foram poucas as experiências, né, mestre? Eu não tenho muito, assim, algo marcante, que eu diria assim, esse foi realmente emblemático. Nem assim de dificuldade, nem de... Mas, sim, coisa que deixou a gente muito satisfeito foi, como eu falei, né, a defesa da proposta de honorários, né, que uma foi do Banco do Brasil, então o Banco do Brasil veio argumentando ali, né, batendo forte na proposta, e aí a satisfação, né, de você ver que, você fez tanto uma proposta na área bem fundamentada, né, quanto uma defesa ali, reforçando aquela fundamentação toda, né, que você não fez uma proposta na base do chute, né, reforçando ali com alguns argumentos, contra-argumentando o que o réu, no caso, tinha falado para o juiz, né, falando, juiz, com relação a isso que ele falou, tem isso, isso e isso. Com relação a esse ponto, então a gente rebatendo realmente ali ponto a ponto, né? E a satisfação depois de ver que o juiz ali, ele se emprestou, digamos assim, se utilizou de vários argumentos que eu coloquei na minha petição para que ele desse a sentença dele, né? E da mesma forma o resultado do laudo, né? Você vê que o trabalho que você fez ali, né, ele foi aceito, né, tanto pelas partes envolvidas, né, e foi homologado pelo juiz, e aí você lê a sentença, pelo menos para mim que estou começando assim, foi um motivo assim muito bacana, né, de você ver realmente o resultado daquilo ali, a satisfação de você ver, poxa, aquilo que eu falei é o que está na sentença do juiz, pô. Ele pegou aquele meu trabalho ali e canetou lá na sentença dele, e mandou, cumpra-se. Entendeu? Então, assim, você fica satisfeito, né, de ter feito um trabalho bacana, de ver o resultado do seu trabalho ali, né, cooperando com a justiça, né, é um litígio, não é um ambiente agradável, obviamente, né, se chegou no ponto judicial, não é um ambiente salutar, não é um ambiente amigável, né, não são pessoas que estão se entendendo, muito pelo contrário, né, e aí daqui a pouco você está no meio daquela briga ali, né, daqui a pouco eles param de brigar e eles começam a brigar contigo, né, dependendo do trabalho que você fizer. Então, assim, você vê o resultado do trabalho, eu acho que foi o mais gratificante, né? E coroado, né? Quando cai a primeira vez que sai lá o alvará dos honorários, que os honorários caem na conta, você fala assim, caramba, agora fechou o ciclo, né? Agora é real. Cara! Isso aí é o bacana, o mais bacana. Bacana, meu amigo, meu caro Daniel. Cara, muitíssimo obrigado aí, viu? Pela sua gentileza aí em ter aceitado aí o convite, né? Vir aqui partilhar um pouco da sua trajetória, da sua história aí ainda iniciando ali na perícia, mas eu acredito que já deu uma ideia, né, de qual é o nosso propósito aqui, né? É que realmente você tenha essa visão, né? Essa visão de planejamento de carreira, né? Ou planejamento de negócio, né? Porque eu gosto de pensar dessa forma ali, tendo as caixinhas, né? Você tem vários clientes que você tem que atender, né? E todos eles ali estão dentro de um grande negócio, porque independente de você ser pessoa física, pessoa jurídica, servidor público, CLT, ou ser um empresário, né? Você tem que se enxergar como um empreendedor e como um empreendimento. Né? Ser a pessoa que está ali trabalhando como CLT, que está no serviço público, ela tem que enxergar aquilo ali
a carreira dela, o posicionamento dela como um empreendimento, né? Dali é de onde ela tira o sustento dela, né? O sustento dela, da família, enfim. Então, eu gosto sempre de pensar nessas caixinhas ali. A gente tem caixinhas, lógico que tem caixinhas que têm uma importância maior, lógico, né? Isso é como não vamos imaginar que todos os clientes são iguais. Não são. Cada cliente você tem ali, né, pesos diferentes, né? Lógico que você vai atendê-lo sempre dentro da ética, dentro da correção, honrando cada um dos seus acertos, dos acordos que você tem com cada um desses clientes, tá? Mas você tem que enxergar dessa maneira, até para que você possa atuar de maneira profissional com todos esses clientes, né? E maneira profissional significa de maneira ética, responsável, respeitável e honrando sempre todas aquelas fontes que são fontes de renda, de sustento para todos nós, né? Lógico que se você faz aquilo que você gosta, a coisa se torna mais prazerosa, né? Com certeza. Eu não gosto muito de entrar nesse mérito, mas quando você faz uma coisa que você gosta, que você curte, assim, é muito mais prazeroso, né? E lógico que a gente, né, quando nós somos formados aqui nessa área contábil financeira, termina tendo ali algum tipo de afinidade, né? Então, você tem um gostar, né? E até mesmo é uma área que é tão diversa, né? E às vezes a pessoa pode não gostar de ter um escritório de contabilidade, de atender cliente e tal. E aí tem o caminho da perícia, né, que na minha percepção, eu sempre defendi isso, é o caminho mais democrático. Doutor Daniel, estamos nos encaminhando aí para o final. Gostaria que o senhor desse aí, fizesse suas considerações finais aí e, novamente, muitíssimo obrigado. Mestre, eu que agradeço, tá? Mais uma vez, é sempre um prazer, tá? Venho realmente aqui de bom grado, como eu falei, porque ouvir os colegas aqui, ver e ouvir os colegas dando depoimento aqui foi fundamental, tá? Para que eu começasse, para que eu quebrasse essa barreira do medo e me cadastrasse, começasse a atuar como perito. Então, como eu falei, não poderia me furtar, né, a esse convite e desejar sucesso àqueles que estão nos assistindo aí, que vão nos ouvir, que querem começar. Tá? A comunidade Perito SA, né, o Instituto IFS, a pós-graduação, ela dá um suporte realmente diferenciado. Tá? Eu não canso de falar isso. Não estou ganhando nada para falar isso, tá certo? Falo porque realmente eu quero transmitir isso para quem está me ouvindo. Né? Então, já fiz outras pós-graduação sem desmerecer outros cursos, outros locais, outros estabelecimentos, mas a pegada do Instituto IFS ela é diferenciada porque a gente lida com peritos, a gente não lida com professores. Né? São realmente peritos renomados que estão atuando como peritos e que arrumam tempo, assim como a gente está falando dessas caixinhas, né? Uma das caixinhas deles, né? desses mestres, desses peritos renomados, são ensinar novos peritos. Né? E aí a gente tem uma oportunidade, fantástica, né? Além de aprender muito com nossos colegas, com outros alunos. Então, realmente, essa pegada da comunidade, esse suporte que a gente tem entre alunos, né, e entre os alunos ali com os nossos professores, mestres e toda a equipe aí de colaboradores do Instituto IFS é realmente diferenciado, né? E eu acho que o investimento é ínfimo perto das possibilidades, né? Um colega meu me perguntou uma vez, eu falei, cara, na minha primeira nomeação eu paguei tanto a comunidade Perito SA quanto a pós-graduação. E olha que é uma nomeação que não foi uma honra, uma nomeação, né? Uma nomeação de 4 mil e poucos reais. Eu paguei minha pós, paguei minha comunidade, né? Então, assim, realmente, para mim, eu acho que vale muito a pena, né? Aqueles que estão iniciando, conhecer, né? Entrar lá, conhecer o site, conhecer lá o suporte, assistir lá uma outra aula, etc. Porque realmente, para mim, fez toda a diferença. É um local que realmente você tem condições de se preparar para atuar. E não só um curso ou mais um curso que a gente vai pegar o diploma e botar no currículo. Né? Acho que é isso aí, professor. Muito obrigado e prosperidade para todos nós. É isso aí, doutor Daniel. Prosperidade. E a gente vai encerrando esse episódio aqui do podcast. Lembrando, na próxima semana, dias 28, 29, 30 e 31, Jornada do Perito SA. Tá? Fica com a gente aí, se você não se inscreveu ainda, o link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo.
tá? Clica lá, dá uma olhada, coloca seu melhor e-mail, conclui a sua inscrição. Se você ainda não concluiu, entra no grupo de avisos do WhatsApp, tá? E não acabou não, tá? A gente ainda tem outros episódios aqui do podcast ao longo dessa semana, para você ver outros colegas aqui trazendo aqui a sua experiência, a sua jornada, as suas dificuldades, os acertos, os erros, e a gente sempre voltado aqui a ajudar você que está aí nos assistindo. Beleza? Grande abraço e fiquem com Deus aí. Boa noite. Prosperidade.